Olá pessoal, classificação de uma PA. Nós já vimos que uma progressão aritmética é uma lista de números em que, para avançar de um termo para o próximo, eu preciso adicionar uma razão. Então, a definição de PA já foi vista, agora nós veremos que, de acordo com a razão, a PA apresenta algum comportamento. Que é assim, ó, uma PA pode ser crescente se tiver razão maior do que zero, R é a razão. Constante se tiver razão igual a zero, decrescente se tiver razão menor do que zero. Então eu vou trazer exemplos que vão justificar essa ideia de crescente, constante e decrescente de acordo com a razão. Começando com a PA 1, 4, 7. A razão aqui é 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. E por que é uma PA crescente? É no sentido de que esses números estão crescendo. É muito importante notar o seguinte: 1, 4 e 7. Primeiro termo, 1. Segundo termo, 4. Terceiro termo, 7. Então aqui estão os termos da PA. É importante notar que eles estão alinhados. Os termos de uma PA ficam alinhados. Ou seja, a variação de um termo para o outro sempre é a mesma. O que eu quero dizer é o seguinte: estou aqui, vou avançar uma unidade. Se eu subir exatamente a razão, eu chego aqui. E agora eu repito o processo. Eu ando 1 para cá e subo uma razão. Eu chego lá. Então é isso que eu quero dizer quando a variação de um termo para o seguinte é sempre a mesma. Quando eu avanço um termo, eu subo a razão, eu chego no próximo. Quando eu avanço um termo, eu subo a razão, eu chego no próximo. 4, 4, 4. Isso aqui é uma PA de razão 0. 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. E nós temos uma PA constante. Eu mantive sempre os números. 4, 4 e 4. Primeiro termo, 4. Segundo termo, 4. Terceiro termo, 4. Note aquela história de que os termos da PA são sempre alinhados. Aqui no caso, eles estão alinhados como uma reta na horizontal. Existe uma reta que passa por cima desses pontos aqui. E, então, razão 0 deu uma PA constante. Tem uma reta horizontal que passa em cima desses pontos aqui. Faltou o caso decrescente. 6, 4 e 2. Isso aqui tem razão menos 2. 6 mais menos 2, 4. 4 mais menos 2, 2. E nós temos uma PA decrescente. Esses números estão diminuindo, decrescendo. 6, 4 e 2. Primeiro termo, 6. Segundo termo, 4. E terceiro termo, 2. Então, note aquele comportamento de alinhamento. Os termos de uma PA sempre estão em cima de uma reta. E aquela história da variação de um termo para o seguinte ser sempre a mesma. Eu avanço uma unidade. A razão aqui é menos 2, então eu desço 2. Eu chego aqui. E o processo para sair daqui e chegar aqui é exatamente igual. É sempre a mesma história. Eu avanço um termo e desço a razão, eu chego aqui. Então eu avancei uma unidade aqui, desci 2 unidades e cheguei aqui. Então sempre a mesma variação. Avança um termo e desce a razão, eu chego aqui. Avança um termo e desce a razão, eu chego aqui. E é isso aí.